boa noite. Como terminamos o último vídeo falando sobre financeirização da economia, vamos acessar um trecho de texto mais que especial deste livro, A Crise Brasileira, coletânea de artigos e demais contribuições intelectuais de professores da PUC São Paulo. Capítulo: Resgatando o potencial financeiro do país para além do ajuste fiscal. Autoria de Ladislau Dalbor. A financeirização está no centro dos debates econômicos, porque aprofunda a desigualdade e, sobretudo, porque trava o desenvolvimento econômico. Este último aspecto, o aspecto do desenvolvimento econômico, é alvo de numerosos estudos internacionais. E aqui abordamos o mecanismo como ele se manifesta no Brasil. Basicamente, os juros altos sobre crediários, cartões de crédito e operações de empréstimos para pessoa física travam a demanda, travam o consumo das famílias, pois, tipicamente, o comprador paga o dobro do valor do produto, endivida-se muito, comprando pouco, esterilizando o impacto de dinamização da economia pelo lado da demanda, pelo lado do consumo. Juros altos trazem diminuição do consumo das famílias. Os juros elevados para a pessoa jurídica travam, por sua vez, o investimento. Isto porque o empresário efetivamente produtivo já enfrenta a fragilidade da demanda e pode simplesmente aplicar o seu excedente financeiro na dívida pública. Como os juros são altos, o consumo das famílias se apequena. Logo, as empresas não faturam o suficiente. E o que as empresas fazem quando não estão ganhando dinheiro com suas atividades produtivas? Simples. Elas começam a aplicar o seu excedente financeiro nos títulos de dívida pública. É muito mais seguro aplicar em títulos da dívida pública do que investir na atividade produtiva. Os juros são elevadíssimos. E a taxa Selic elevada, ao provocar a transferência de centenas de bilhões dos nossos impostos para os bancos e outros aplicadores financeiros, trava a capacidade do Estado de expandir políticas sociais e infraestruturas. Juros altos apequenam o consumo das famílias, deprimem o investimento empresarial e, principalmente, deprimem mais ainda o investimento público, investimento social e investimento em infraestruturas. Famílias, empresas e governo do Estado perdem potência em um contexto de taxa de juros elevada demais. Esta dinâmica, no contexto de uma carga tributária que onera desproporcionalmente o consumo popular,
e de um sistema de evasão dos impostos através de preços de transferência e paraísos fiscais, gera um dreno insustentável de recursos. Assim, temos esta estranha situação de um produto interno bruto que estagna e de lucros financeiros que agigantam. Produto interno bruto estagnado e lucros financeiros dos bancos se agigantando. É isso. Taxa de juros elevada. Taxas de juros elevadas trazem maior risco à economia. Agregarei a este texto outro texto derivado da inteligência do professor Ladislau Dalbor. Texto de março de 2020, poucos dias antes da decretação do estado de calamidade pública oriundo da pandemia Covid-19, na verdade, sindemia Covid-19. Economia, desigualdade social. Texto publicado em 12 de março de 2020. Texto fundamentado na opinião do professor Ladislau Dalbor. Enquanto os bancos controlarem a política, haverá crises. Ao invés de a dimensão política regular o sistema financeiro, nós temos um sistema financeiro que se apropria da política, e isso não funciona, afirma o professor Ladislau Dalbor. Com crises frequentes, a economia do Brasil necessita de novas perspectivas para reduzir a desigualdade social e impedir o crescimento desenfreado de fortunas financeiras privadas. Fortunas financeiras privadas que se agigantam a partir do acúmulo de rendimentos em aplicações financeiras. Lembrando que aplicações financeiras não são investimentos. Dois conceitos essencialmente diferentes. A aplicação financeira é uma coisa, investimento é outra coisa completamente diferente. A situação de crise global pega o Brasil em situação de economia estagnada, fuga de investidores do país e o desemprego que engloba cerca de 12 milhões de pessoas. Enquanto isso, no outro lado da moeda dessa situação, os 4 maiores bancos do país lucraram 81,5 bilhões de reais em 2019. Segundo Ladislau Dalbor, será preciso mudar a ordem atual das coisas em que o sistema financeiro se apropria da política, quando, na verdade, é a atividade política que deveria regular o funcionamento do sistema financeiro. Nós temos tecnologias, temos recursos financeiros, mas temos interesses que se cristalizam em grandes fortunas financeiras e também em estruturas de poder muito sólidas e conhecidas, como Wall Street e a City de Londres, que são os grandes ambientes globais de grupos financeiros especulativos. A rentabilidade desses grupos é alta, altíssima, porque o dinheiro hoje não é mais uma coisa impressa de papel pelo governo, mas sim uma coisa imaterial, um sinal magnético, símbolos de signos emitidos e criados pelos bancos comerciais. Então,
perdeu-se o controle sobre o sistema financeiro, afirma o professor Ladislau Dalbor.